Como era a vida antes do dilúvio, nos primeiros capítulos da Bíblia, particularmente no livro de Gênesis, nos deparamos com um mundo muito diferente do nosso. Um mundo antes do grande dilúvio. Essa era, muitas vezes envolta em camadas de interpretações, é um momento da humanidade primitiva marcado por longas expectativas de vida, interações divinas com humanos e uma proximidade com Deus e com a história da criação. Personagens como Adão, Eva, Caim, Abel e, eventualmente, Noé nos dão vislumbres de uma vida que parece ser relacionável. Numerosas forças se unem para que o dilúvio aconteça: Satanás e os anjos caídos. O primeiro evento que levou ao dilúvio ocorreu antes da criação do mundo. Este evento foi a criação dos filhos de Deus na história bíblica, conforme o livro de Jó. Deus revela um evento que ocorreu antes da criação do mundo, conforme Jó 38, 4, 7. Fica revelado que seres angelicais referidos como estrelas da manhã e filhos de Deus testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus envolvidos no processo. Antes do dilúvio, havia um ser caído. A Bíblia faz apenas referências passageiras aos anjos caídos, porque a grande maioria dos anjos no céu nunca perdeu o caminho ou se voltou para o mal. Houve alguns que tomaram essa decisão. Lembre-se de que o céu foi originalmente destinado a ser o lar deles para toda a eternidade. Mas agora eles caíram disso, o que causou tudo isso ocorrer. No entanto, não podemos negar o fato de que os anjos possuem livre-arbítrio. Sua queda pode ser vista em termos de seu livre-arbítrio. O livro de Judas deixa isso bastante claro. Judas 5:6, Bíblia Amplificada, diz: "Agora quero lembrá-los, embora vocês já estejam plenamente informados de uma vez por todas, que o Senhor, depois de salvar um povo da terra do Egito, destruiu posteriormente aqueles que não creram, que se recusaram a confiar, obedecer e depender dele, e os anjos que não mantiveram o seu próprio lugar designado de poder, mas abandonaram o seu lugar de habitação adequado. Estes ele manteve em cadeias eternas, sob a escuridão espessa, para o julgamento do grande dia." Judas decidiu que os anjos não mantiveram seu domínio adequado. A frase domínio adequado pode ser interpretada como governar ou ponto de partida. Os anjos foram feitos especificamente para habitar o céu com Deus, adorá-lo e executar seus comandos. Eles foram criados para trazer glória a Ele, assim como as pessoas foram, mas os humanos foram projetados para habitar a terra, enquanto os anjos foram criados para viver no céu. Apesar disso, esses anjos deixaram seu início, o que é outra maneira de dizer que deixaram sua localização inicial no céu. Satanás, que se disfarça como um anjo de luz, está encarregado desses anjos e age como seu líder. A grande rebelião, como alguns se referem, foi um evento no qual Satanás e uma multidão das legiões angelicais do céu travaram uma guerra contra Deus e seus anjos, na tentativa de derrubar a autoridade de Deus na esfera eterna. O diabo concebeu um plano para derrubar Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguirão acabarão sendo derrotados no conflito. Temos um relato disso a partir do próprio Jesus, pois ele estava presente. Jesus falou sobre a glória e a majestade que compartilhou com Deus, o Pai, antes que o mundo existisse. João 17:5, Bíblia Amplificada, diz: "Agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória e majestade que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." Antes da criação da terra, Deus estava lá, e Deus tinha majestade com seu Filho. Jesus declara: "Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu." Como podemos ver, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha, com chifres e um tridente. Ele é um ser antigo com um real poder espiritual, que ele usa para o mal e para seus próprios interesses egoístas. Lutamos não contra carne e sangue. Paulo disse que estamos numa luta, mas não é contra carne e sangue. O reino de Satanás é altamente organizado,
com diferentes áreas e níveis de autoridade, e sua sede está nas regiões celestiais. Este é um fato impressionante, mas é bastante claro que o fato de Satanás estar à frente de um reino altamente organizado surpreende algumas pessoas. No entanto, há muitas indicações claras disso na Bíblia. Uma guerra espiritual começou. É um conflito entre dois reinos. Um reino é governado por Deus, o príncipe da paz, enquanto o outro é governado por Satanás, o príncipe das trevas. Depois de ser expulso do céu, Satanás e seus seguidores se comprometeram uns com os outros e formaram o reino rebelde. No Jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro ataque à autoridade de Deus na terra. Satanás considerava a terra como seu domínio e via Adão e Eva como invasores de Deus em seu território. Se Deus criou a humanidade para viver na terra, a fim de estabelecer seu reino, Satanás precisava de um plano de ataque. Quando Deus criou o mundo pela primeira vez, havia um lugar chamado Éden. Na língua hebraica, a palavra Éden significa alegria ou felicidade. Era um lugar de provisão onde um homem poderia encontrar Deus, conforme Gênesis 3:8. Agora, no Jardim Perfeito, havia uma árvore especial chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Deus disse a Adão e Eva que poderiam comer de qualquer árvore. Deus disse a Adão e Eva que poderiam comer de qualquer árvore do jardim, exceto desta. Satanás precisava destruir o destino do homem. Mas como? O velho enganador, a serpente, encontrou o caminho até Eva e usou 3 táticas estratégicas contra ela. A primeira foi semear dúvida. Foi assim que Deus disse, Gênesis 3:1. Você quase pode ouvir o pai da mentira enquanto interage com Eva, o enganador. Depois, ele usou sua segunda estratégia, suposição, para fazer Eva duvidar se as consequências de sua desobediência realmente resultariam em sua morte. Como Deus havia afirmado, certamente não morrereis. Gênesis 3:4. A terceira e última abordagem que ele usou contra Eva foi a tentação. Deus estava desapontado por causa de sua desobediência. Eles não podiam mais ficar no Jardim do Éden. Adão e Eva já haviam cometido um erro ao comerem o fruto proibido. O contra-ataque subversivo de Satanás superou completamente os humanos. Mas Deus estabeleceu uma cabeça de praia no Jardim do Éden, prometendo que a cabeça da serpente seria esmagada pela semente da mulher. Antes de expulsar Adão e Eva do jardim, Deus demonstrou seu completo domínio sobre Satanás. O primeiro assassinato, Caim e Abel, Gênesis 4, alguém apontou que o pecado cometido pelo primeiro homem fez com que o segundo matasse o terceiro. Apesar de Adão e Eva terem sido banidos do jardim, Deus continuou a abençoá-los. Eva deu à luz 2 filhos, Caim e Abel, com a ajuda do Senhor. Por terem crescido ouvindo histórias sobre Deus, ambos sabiam que deveriam fazer oferendas a seu Criador. Ambos os meninos chegaram prontos para adorar com o tempo. No entanto, enquanto o Senhor se preocupava com Abel e sua oferta, ele não se preocupava com Caim e sua oferta. Isso enfureceu Caim. Apesar do aviso de Deus para que ele dominasse o pecado, Caim engana seu irmão, o mata, o enterra e o renega completamente. Sou eu o guarda do meu irmão? Ele pergunta, temendo que outros o matem por seu crime. Deus colocou um sinal em Caim para protegê-lo, dizendo que qualquer um que matasse Caim sofreria vingança 7 vezes maior. Gênesis 4:15. Caim foi punido, tornando-se um andarilho inquieto longe de sua casa e família. Após punir Caim, Deus foi viver em um lugar chamado Terra de Nod, a leste do Éden. Nessa terra, Caim construiu uma cidade e a chamou pelo nome de seu filho Enoque. Seus descendentes incluíam pessoas influentes de sua época. Jabal, o pai daqueles que vivem em tendas e criam gado. Jubal, o pai de todos que tocam instrumentos de cordas e tubos. E Tubal-Caim, que forjou ferramentas de bronze e ferro.
Gênesis 4, 17 e 22. O design perfeito de Deus tinha apenas 4 capítulos e já encontrávamos pessoas se deleitando em derramamento de sangue e desafiando seu projeto para o casamento. Antes do dilúvio, a poligamia também foi passada pela linhagem de Caim. Até então, um homem e uma mulher se casavam para a vida toda, mas os descendentes de Caim tinham muitas esposas. Em contraste com a linhagem de Caim, Deus estabeleceu uma nova árvore genealógica. Ele deu a Eva um filho chamado Sete em lugar de Abel. Sete exemplificou o mesmo tipo de adoração que seu falecido irmão Abel. Como as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com Sete, a forma de adoração de Caim, que era orgulhosa, aponta para si mesma. A forma humilde de adoração praticada por Abel e Sete clama a Deus. Judas 1:11. Não é surpresa que, quando Deus precisou de um servo obediente centenas de anos depois, ele escolheu Noé da linhagem de Sete. O legado de Caim era complicado. Por um lado, ele e sua família eram muito bons em criar novas ideias e maneiras de fazer as coisas. Por outro lado, eles também tinham muitos problemas com brigas e machucar os outros, e parecia piorar com o tempo. Isso se tornou um símbolo do que é ser humano, uma luta entre nosso potencial para o grande bem e nossa capacidade para o grande mal. As gerações após Adão, o mundo se tornou populoso, mas também se encheu de pecado. As pessoas não eram gentis umas com as outras, mentiam, roubavam e até matavam. Nesse período, os homens viveram vidas extraordinariamente longas, com seus anos se contando às centenas. Foi um terror diferente, um momento em que a humanidade ainda estava intimamente conectada às suas origens e o próprio mundo era mais jovem e fresco. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas após Caim e Abel. Com o crescimento de sua família, veio o nascimento da civilização em si. A Bíblia diz que depois de gerar Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Gênesis 5:4. À medida que os filhos de Adão e Eva cresceram, eles se casaram e tiveram suas próprias famílias. A população começou a crescer constantemente. Além de Caim e Abel, Sete foi outro filho de Adão que também teve descendentes, incluindo Enoque, Matusalém e, eventualmente, Noé. Adão, o primeiro homem, viveu até os 930 anos, Gênesis 5:5. Sim, você ouviu direito, 9 séculos. Ele teve filhos que também viveram vidas extraordinariamente longas. Seu filho, Sete, viveu 912 anos, Gênesis 5:8. E o filho de Sete, Enoque, viveu 905 anos, Gênesis 5:11. À medida que as gerações passavam, cada homem gerava filhos e os ensinava sobre os caminhos da terra, como cultivar a terra, cuidar dos animais e também como se conectar com Deus. Essa linha de pessoas era especial. Elas carregavam a semente da primeira união da humanidade com os anjos caídos. No entanto, apesar de suas vidas longas e sabedoria profunda, essas pessoas primitivas não estavam imunes aos problemas que frequentemente assolam a humanidade. Questões como inveja, raiva e, às vezes, até violência. No entanto, houve um homem chamado Enoque. Gênesis, capítulo 5, nos apresenta a primeira menção a Enoque. Havia um primeiro Enoque, que era filho de Caim, mas este é um Enoque diferente. Gênesis 5:21. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. Com base no nosso conhecimento bíblico, sabemos que seu filho Matusalém foi o homem mais velho já registrado na Escritura. Ao estudarmos as genealogias escritas na Bíblia, descobrimos que Enoque era bisavô de Noé. Isso é encontrado em Gênesis 5:22 e 24. A Bíblia diz: "E Enoque andou com Deus, depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e gerou filhos e filhas." Gênesis 5:22 e 24.
Enoque é como um sopro de ar fresco nos livros de história. Enoque foi apresentado como os outros, mas apesar de não ter vivido tanto quanto alguns dos outros homens, seu testemunho é cativante. A Bíblia diz que ele andou com Deus e que, quando chegou a hora de deixar a terra, Deus o levou sem a passagem da morte como a conhecemos. Sua descrição é curta, mas densa e pesada. Isso significa algo sobre sua caminhada pura com Deus, o traduziu. Sua vida forneceu um modelo para muitas pessoas ao longo de diferentes gerações, ensinando-nos a viver para uma audiência de um só. Silenciosamente, ele nos ensina a buscar de maneira apaixonada uma comunhão estreita com Deus, sabendo que, ao fazer isso, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Gênesis 5:24. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento registrado, pois Deus o levou. Talvez a comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus simplesmente o envolveu e o levou embora. O livro de Hebreus fala sobre os homens pelos quais este mundo não era digno. Apesar da beleza da vida de Enoque, sua era não era inteiramente sem problemas. As pessoas viveram muito, mas nem sempre bem. Tinham muitos anos para aperfeiçoar suas habilidades, construir coisas e explorar a terra. Mas também tinham mais tempo para cometer erros, desviar-se do caminho de Deus e deixar seus corações endurecerem. Isso eventualmente levou a um mundo tão corrupto, tão distante de suas origens divinas. O crescimento populacional e a expansão das tribos e famílias ao longo do tempo levaram à formação de tribos e clãs, cada um descendendo de um dos patriarcas originais. Eles se espalharam pela terra, encontrando novos territórios para chamar de lar. Conforme a população crescia, também crescia a necessidade de papéis e profissões diferentes. As pessoas não podiam ser apenas pastores e agricultores. Precisavam diversificar. Caim, por exemplo, era agricultor, enquanto seu irmão Abel era pastor de ovelhas. Gênesis 4:2. Isso sugere que, mesmo nessa fase inicial, os papéis estavam sendo definidos com base na necessidade e conjunto de habilidades. Tubal-Caim, um descendente de Caim, tornou-se instrutor de todos os artífices de bronze e ferro. Gênesis 4:22. Isso indica o surgimento das artes. A história prossegue com a punição de Caim, e é contada a história de duas famílias, um tema recorrente em Gênesis. Infelizmente, as tendências homicidas de Caim foram passadas pela linhagem de sua família. Encontramos um homem se vangloriando de sua própria violência. Quando chegamos ao seu tataraneto, o mal se espalhava. O design perfeito de Deus tinha apenas 4 capítulos de idade e já encontrávamos pessoas se deleitando no derramamento de sangue e desafiando seu projeto para o casamento. Antes do dilúvio, a poligamia também foi passada pela linhagem de Caim. Até então, um homem e uma mulher se casavam para a vida toda, mas os descendentes de Caim tinham muitas esposas. Em contraste com a linhagem de Caim, Deus estabeleceu uma nova árvore genealógica. Ele deu a Eva um filho chamado Sete em lugar de Abel. Sete exemplificou o mesmo tipo de adoração que seu falecido irmão Abel. Como as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com Sete, a forma de adoração de Caim, que era orgulhosa, aponta para si mesma. A forma humilde de adoração, praticada por Abel e Sete, chama por Deus.